Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem pelo YouTube, posteriormente, após esse nosso encontro, né? Estamos em mais um encontro do projeto Cuidar de Quem Cuida. O nosso encontro do mês de julho está com um tema bem bacana também, levando em consideração as questões que a gente enfrenta, algumas regiões mais do que outras em determinados momentos, com relação aos desastres, às enchentes, né, às tempestades, várias outras intempéries também que vêm assolando, né, o planeta, dada a questão desse movimento climático que está acontecendo, né, muito por conta da nossa responsabilidade pelo nosso planeta, nossa casa comum, e enquanto acontecem esses desastres, essas tragédias, né? Muitas pessoas com seus animais acabam sendo prejudicadas. Então, com isso, a gente traz para trazer para a discussão, para a gente refletir um pouco na noite de hoje, o seguinte: se um desastre acontecer hoje, você consegue sair de casa com seus animais? Porque às vezes já é preocupante a gente pensar enquanto um tutor de animais, né? Eu tenho um gato, um cachorro, tenho um passarinho, eu tenho N de tipos de animais, e quanto mais animais, é mais complicado sair, se salvar, salvando também esses animais juntos. E quando a gente fala do protetor, quando a gente fala de um gestor de abrigos, o protetor que é gestor de abrigo também, que tem, não sei, 20, 40, 60, 80, centenas de animais sob a sua responsabilidade. Muitas vezes não apenas cães e gatos, mas também animais de produção, títulos como de produção, animais resgatados de fazendas, de abatedouros, de caminhões que tombam e esses animais são resgatados. Né? Como que essas pessoas vão lidar com isso? E a gente, cada um de nós que está aqui presente na noite de hoje para conversar, né? E cada um que posteriormente vier a assistir, a gente vai conversar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, refletir um pouco a esse respeito na noite de hoje e pensa, trocar ideias. Alguém de nós já passou por uma situação, né? Quem está em alguma região, a gente teve as inundações, as enchentes no Rio Grande do Sul, aqui no estado de Minas já tivemos sérios problemas, muitas vezes são muito próximos da gente, se às vezes não chega a acontecer com a gente mesmo, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de ter participado, ajudado, colaborado de alguma forma. Esse é o momento da gente trocar ideia, da gente aprender um pouco com essas situações, de entrar com a prevenção e, acima de tudo, aprender a não nos desesperar, ter um plano e pensar, né, em como que a gente pode salvar, além de nós mesmos, aqueles animais que nos são caros, sejam os nossos animais tutelados, sejam aqueles que são abrigados por nós. E esse vai ser o papo na noite de hoje. E para isso, dar as boas-vindas à Camila Marques, a nossa psicanalista e médica veterinária, que vai trocar essa ideia com a gente, nos chamar a algumas reflexões e posteriormente a gente vai ter a oportunidade de fazer mais uma roda de conversa aqui para conversar dentre os participantes que estão ao vivo aqui com a gente. E por hora, Cá está com você, apresenta para a gente esse tema que você deu muita desenvoltura para nos apresentar, nos trazer essas reflexões, muitas coisas que às vezes nem nos ocorreram, né? E tá contigo aí, vamos embora refletir sobre o assunto? Gratidão, gente. Muito bom estar aqui, como sempre. Tem rostinhos que a gente já conhece, a gente sempre fala. E esse tema, eu confesso, para Patrícia, que foi um pouco desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque até eu mesma, depois dessa palestra, vou começar já a montar coisas aqui em casa. Eu tenho muitos, né? Então é uma coisa para a gente olhar. Mas a primeira coisa que a gente precisa começar a falar é na definição do que seria um desastre. A gente tem muito a questão do desastre ambiental, as enchentes, as queimadas, mas tem outros eventos que a gente também precisa considerar, como, por exemplo, um assalto, como, por exemplo, um luto, como, por exemplo, nós solitárias, uma doença. Como é que fica se eu tenho um piripá, que nem a Miriam já tinha me contado, né, Mi? A Mi, de repente, Deus o livre, bate de carro, fica lá internada. O que que acontece?
Como é que vão estar meus animais? Como é que vai estar minha vida? E tudo isso envolve a definição de desastre, que são eventos adversos que vão romper com a normalidade e vão causar danos humanos, materiais e ambientais. Então, não é só sobre guerra, não é só sobre inundação, não é só sobre pegar fogo, não é só sobre tantas coisas, mas é sobre as eventualidades que podem acontecer, como elas também, mas que nós precisamos tentar pensar na prevenção, na preparação, na resiliência, na nossa comunidade, a nossa rede de apoio. Quem são essas pessoas? Tá, se minha casa pega fogo hoje, eu saio, sei lá, eu saio com todos os meus animais, para onde que eu vou? Na casa dos meus pais eu não posso ir, porque só entra eu e as crianças, meus animais não vão. É real, assim, tá, eu vou dividir meus animais, como que vai ser? E a gente viu isso com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, com tudo que eles viveram, com os animais que tiveram lá, pertíssimo. A gente também viu isso no efeito da pandemia, em alguns momentos, muitos ficaram isolados, e aí teve um clima muito legal de comunidade de auxílio, mas isso de alguma forma parou em alguns lugares, então a gente precisa lembrar de protocolos que a gente pode fazer e como a gente vai agir. Então, a gente define os tipos de desastre, que até a Trícia já mencionou, como quatro principais tipos, e eu vou pôr um quinto. Então, os hidrológicos que entram enchente, inundação e alagamento, o geológico que vai entrar o deslizamento de terra e os terremotos, climáticos a gente tem as secas, as tempestades, os furacões, as queimadas, e aqueles que são antrópicos ou tecnológicos, como o rompimento de barragem e diversos acidentes industriais, derramamento de petróleo e tantas coisas. E o quinto seriam os eventos inusitados. Nós ficarmos doentes a ponto de não conseguir cumprir com os cuidados com os nossos animais, um assalto que pode acontecer, ou de repente estou passeando e roubam. Isso parou um pouco, pelo menos aqui em São Bernardo, onde eu estou, mas antes era muito comum, tô passeando com um cachorro de raça e vem lá o motoqueiro e leva. Como é que eu fico? Além dos problemas de saúde mental, que existem muitos, a depressão severa, as acumulações, que também acabam sendo desastrosas. Aí você fala, nossa, Carma, como assim? Uma amiga minha veterinária e eu, e mais uma, a gente fez um multirão, porque ela descobriu uma protetora com 100 gatos. Era interior aqui de São Paulo. Aí ela foi para lá levar as coisas. Ela falou, Cá, cheguei lá, era um verdadeiro desastre. Uma casa meio abandonada, sem gatos espalhados, nenhuma questão de higiene, sem ajuda nenhuma, e a pessoa às vezes não entendendo esse lugar. Então também acaba sendo ponto interessante para a gente poder falar aqui. Então vamos por esses quatro que são os mais comuns. O que que eu preciso fazer para me salvar? Primeira coisa, se esse desastre, se esse acidente é imediato, aconteceu naquele momento, a primeira coisa que você tem que fazer, que é muito cruel e muito difícil de falar, mas que fala sempre em avião, é colocar a máscara em você. Primeira coisa. É difícil? É porque a gente vai estar na luta e fuga. É difícil? É porque a gente vai especificamente liberar hormônios e um monte de coisa para se salvar. E sim, a gente pode cometer muitos equívocos. Então, por isso que seria muito legal que essa partilha chegasse a mais pessoas, porque se eu souber disso, eu posso ajudar e de repente posso preparar algo na minha própria casa. Então, o que que eu vou olhar? Vou olhar para mim, como eu estou, que eu tô, como que eu vou? E aí, num segundo momento, a gente vai fazer os movimentos devidos de acordo com o que a gente tá. É uma coisa racional? Não, a gente vira animal mesmo. Um exemplo clássico foi a Boate Kiss, por exemplo, que foi o documentário mais difícil da minha vida, que eu fiquei meses mal com o que eu vi. E aí você fala, nossa, o que que aconteceu? Cara, sem palavras para o que aconteceu de tragédia. E isso pode sim acontecer muitas vezes, porque a gente está sempre usando o piloto automático. Então, antes, para a gente se preparar, primeira coisa que a gente vai fazer já, Tris, isso vai ser lição de casa para todos nós, tá? Preparar o nosso kit de emergência. O que que é isso, Cá?
documentos, alimentos, lanterna, um radinho, primeiros socorros. E se vocês morarem em sobrado como eu, para ficar nos dois ambientes. Por quê? Alimento, mas não vai estragar, esse kit vai ter que ficar pronto. Que alimentos que a gente vai colocar? Barra de cereal, coisas para nós e ração para os animais, petisco, só para ter aquele momento. Como se fosse uma mochilinha impermeável que vai estar em cada lugar. Então, isso é kit de emergência que fala. Precisa pôr roupa no kit de emergência? Claro que não, não precisa. Mas a gente precisa ter isso nos lugares. Claro, documento é um pouco mais difícil, se você tem, no meu caso, dois andares, mas é algo que precisa ser feito. Durante o processo, tem que manter calma. Gente, isso é o pior erro que fala. Porque no sistema nervoso, a gente já sabe que no momento em que a gente tem qualquer reação de emergência, a gente vai para luta ou fuga. Ou a gente luta, sai correndo, quebra coisa e sai, ou a gente desmaia. Literalmente. Isso a gente vê nos animais e acontece com a gente também. Então, como é que eu vou fazer isso? Depois, analisar as minhas rotas de fuga em todos os lugares e como que vai ser. E a partir desse lugar, dependendo do que está acontecendo, buscar algum lugar seguro. Mas nesse momento e nesse lugar, a gente vai olhar, principalmente agora, depois, para vocês que estão aqui, a gente vai poder conversar. O que que eu tenho de mais valioso que eu precise salvar? Ai, calma, não vai acontecer terremoto, não vai inundar minha casa, não vai queimar minha casa. Tomara que não queime mesmo. Mas se acontecer, o que que você precisa salvar? Ah, ó, eu tenho 3 gatos, eu tenho aqui em casa tem 4 gatos, tenho 2 cachorros, tem as galinhas, tem os passarinhos. Eu vou conseguir salvar todo mundo? Como que vai ser? Não está acontecendo agora, então a gente pode trabalhar a profilaxia. Então, entender as zonas de fuga que eu tenho naquele momento são fundamentais. E também instruir as pessoas que podem morar comigo nesse momento. Porque se eu sou mais de uma pessoa, eu consigo muito mais rápido. Então, eu vou se preocupar se o meu cachorro vai sair do meu colo? Não, eu vou salvá-lo. O que que é salvá-lo? Abrir o portão. Para onde ele vai? Não me importa. O passarinho vai ser solto. Então, tudo isso você precisa ter consciência e traçar um plano de emergência, que é muito comum em firmas que têm acidente, fazer isso, e agora para a gente pode ser meio assustador. Falar, nossa, Camila, então eu estou fazendo um presságio, eu estou atraindo para mim um acidente. Não, gente. Eu estou sendo consciente que pode acontecer. Claro, depende da minha região e o que que eu vou fazer nesse sentido. Então, olhar para o kit de emergência, que tem que ter documento ou cópia de documento, uma alimentação rápida, uma lanterna é muito útil, dependendo de como eu tiver, e o kit de primeiros socorros vai ser fundamental. E não só nos dois andares, mas próximo dos animais também. Aqui eu tenho vários setores na minha casa. Então agora eu quero construir kitzinhos para ficarem em cada lugar, para eu só pegar, pôr nas costas e fazer o que eu puder fazer por eles. Mas é muito importante olhar para isso. Então, para salvar os animais, temos as caixas de transporte, coleira, sempre mantê-los com identificação. Mas na boa, o que eu ouvi muito dos relatos do Rio Grande do Sul é que não deu tempo de nada. E muitos animais morreram exatamente por aquela coisa do tutor naquele momento só querer pegar ele no colo para soltar e não ter a consciência, porque entrou em choque, de repente abrir o portão, vai filho, vai nadar ou qualquer coisa, porque eu estou naquele lugar de super proteger e a gente não conseguiu muitas coisas. Em contrapartida, conseguimos muitas outras, mas é uma coisa naquele momento. Então, sempre buscar esse lugar, trazer de forma muitas equipes de resgate, a mais famosa, pelo menos que eu conheço, é a Grade Brasil, que faz inclusive treinamentos, cursos, e que são bem legais para quem quiser trabalhar nesse lugar, e sempre trabalhar a identificação. Claro, a gente está falando de cães e gatos, que a gente pode pôr coleira de identificação. Pássaros, tartarugas, outros animais, a gente não tem tanto essa possibilidade. Animais de produção, a gente tem as anilhas e tudo que você pode ter marcações para saber que é seu e tudo. Mas é uma coisa para a gente poder olhar e perceber o que fazer dependendo do que está acontecendo. Aqui a gente falou desses casos que a Trícia já mencionou. Mas e se Deus o livre. Eu não sei a crença de vocês, mas eu peço licença para trazer o que eu acredito. Eu fico doente e não volto para casa. Não é uma realidade. O que que acontece?
Primeira coisa, todos nós, eu já tenho, vamos eleger 3 pessoas de nossa grande confiança. É agora, gente, 3 pessoas. Essas 3 pessoas, cópia da chave e um manual de instrução do que fazer. Com o que tem, com o que fazer na nossa casa. Não é pagar conta nessa hora, tá? Que a conta que se dane, com todo respeito, né? A gente paga depois. Mas é a vida daqueles que estão ali. A gente está falando aqui em casa, 4 gatos, 2 cachorros, um monte de outros animais. Se acontece algo comigo e não tem ninguém com a chave da minha casa, o que que acontece com eles? Esses dias eu vi uma moça que foi encontrada com a televisão ligada, 30 anos morta no apartamento. E ela tinha um gato. O que que aconteceu? Ninguém notou que ela tinha morrido. O gato já era. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Ah, cá, não, eu não saio, não pode, pode não acontecer comigo, eu moro sozinha. Então, quais são as pessoas de alerta que vão estar ali e vão perceber a minha ausência? Eu preciso pôr isso. Então, essas 3, por que 3? Porque nós temos muitos animais aqui, né, gente? Vamos combinar? Então, se a gente morre, Deus o livre, 3. Pelo menos divide, cada um fica com uma parte, pelo menos dos meus. Mas é só para a gente ter essa ideia. Então, o que comer, para onde levar, se eu faltar. 3. Dessas 3 pessoas, não é só ter a chave da minha casa, mas é me ajudar a me monitorar. Porque se eu tô tomando algum remédio em casa, se eu tô depressiva, se eu tô com alguma coisa, elas precisam me ajudar a perceber para me ajudar. Porque muitas pessoas estão tendo muitos piripaques na própria casa. Então, quem são essas minhas 3 pessoas? Aí vocês podem falar, nossa, cara, não tenho. Vocês já têm nosso grupo. Isso a gente vai fazer, viu, Tri, depois dessa palestra. Uma rede de telefones mesmo. De olhar para isso, tô bem, não tô. Ai, mas eu tô, sei lá quantos quilômetros de distância, gente, não importa, porque é muito louco essa possibilidade da internet de hoje. Então, essas 5 coisas são bem interessantes da gente observar, porque os desastres naturais do nada podem acontecer. Mas eles, se a gente pôr no top das coisas que podem acontecer, eles são aqueles que estão no fim da lista, dependendo da sua região, óbvio. Dificilmente vai ter um terremoto, mas pode ter um desabamento de um prédio. Dificilmente vai ter uma inundação onde eu estou em São Bernardo, mas às vezes na região de vocês pode ter. Mas é muito mais fácil acontecer alguma coisa comigo. Como é que vai ser? Então, é muito importante que a gente traga isso pensando na sua vida, as suas senhas bancárias, o seu testamento escrito, isso a gente fala muito no Dá de Café. O que que eu quero, como eu quero. Ai, calma, não vou morrer agora. Que bom que a gente já tem uma coisa prescrita. Então, tudo isso é importante para a gente olhar, por quê? Passou isso, a gente pode entrar no que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, quando acontece o desastre, eu entro nesse lugar. E aí, a gente pode ter, se for desastre natural, lesão, ficar hipotérmico, desidratação, infecções. A gente pode ter ansiedade, depressão crônica, um luto severo pelas perdas. A culpa, gente, eu saí, sobrevivi, e não salvei o meu gato. Aí você fala, o gato também entrou no luto e fuga, mas muitas vezes a gente está telando tudo, gente. Não tem rota de fuga para eles saírem, não adianta. Então, ter uma tesoura próxima da rede é importante. Você fala, nossa, mas como assim? Para ele escapar se acontecer alguma coisa. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Não é uma coisa de atração, mas é uma coisa da realidade o que pode acontecer. Então, perda, lembrar da angústia gerada por tudo isso. E, claro, nesse meio tempo, a gente vai precisar nesse momento, durante e no pós, dependendo do que aconteceu, do apoio, tanto da rede de apoio familiares e amigos, quanto da própria terapia, para a gente poder ir se recuperando e elaborando esses lutos. Por quê? Independente do desastre, a gente entra no pós, numa espécie de luto. O luto pelas pessoas, o luto pelos animais, o luto pela perda. E não tem nada a ver com a parte material, porque muitos dos relatos que eu li do Rio Grande do Sul, eles estavam mais preocupados com fotos que eles perderam.
não com micro-ondas, com carros, então é uma coisa para a gente olhar como é que isso vai acontecer. E uma outra coisa que me preocupou muito na preparação dessa partilha é que poucos profissionais em saúde mental estão preparados para esse lugar, porque muitas vezes a pessoa chora pelo gato, pelo cachorro que não conseguiu salvar, pelo passarinho que teve que abrir a gaiola. Então, como é que eles lidam com: "Ah, é só um pássaro, é só um gato, é só um cachorro". Não, mas, poxa, você tem 10 cachorros, 2 morreram, você salvou 8. Gente, não é sobre isso. É sobre a impotência que a gente sente nesse lugar. Então eu vou convidar todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão assistindo a nossa partilha, primeiramente para montar o seu kit de primeiros socorros, dos seus animais, das pessoas que moram com você, e não é roupa que eu estou falando. E segundo, já escolher 3 pessoas como sua rede de apoio, para que elas tenham a possibilidade de entrar na sua casa, de saber o que fazer com seus animais, em alguma ausência, e que também para que percebam que aconteceu alguma coisa com você, porque esses mal súbitos podem acontecer em casa também, e não é só fora. E se é em casa, quem me encontra? E tudo isso para falar de novo, acho que eu já falei em várias palestras nossas, para a gente trabalhar a nossa autocura, o nosso autocuidado, gente. Passou da hora da gente olhar para o nosso corpo físico também, olhar para como ele está. Se a gente decidiu estar onde a gente está, a gente precisa estar bem. E o bem é um estado de espírito, porque durante o dia a gente vai ter uma oscilação de estados, mas o bem no sentido de hidratado, no sentido de alimentado, no sentido de estar com a mente e com as emoções de um modo são, para poder, no momento de desastre, seja ele qual for, ter uma pequena coesão do que fazer e para tentar não entrar em choque, porque pode acontecer. Eu nunca vi na minha vida tantas pessoas tendo mal súbitos. Eu nunca vi tantos desastres acontecendo ao mesmo tempo em várias regiões. E eu já me senti como profissional dos ambos os lados, veterinária e psicanalista, impotente no sentido de poder ajudar. Eu acho que até por isso o nosso grupo de reiki fica aí toda terça, a gente vai falar hoje de desastre e acidente como contínuo daqui, porque é uma forma de eu colaborar com o todo. Mas o que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ver? Então vamos lembrar que nós somos seres em profundo aprendizado e que saber que isso pode acontecer não vai atrair o acontecimento, mas vai fazer com que a gente trabalhe um dos grandes pilares da medicina, seja veterinária ou humana, que é a profilaxia e a prevenção. Então, a prevenção e a profilaxia vão fazer com que nós estejamos preparados para, caso aconteça com a gente, caso aconteça com aquele que a gente ama ou que a gente conhece. E a partir daí, nós vamos fazer os nossos movimentos para ajudar, seja doando uma roupa, seja encontrando adotante, seja fazendo uma vaquinha, seja dando um carinho, seja levando um bolinho, não, é coisa básica, seja dando um abraço. Seja levando, sei lá, no poupa-tempo para tirar novos documentos, mas a gente pode ajudar como todo, pensando no coletivo. Então, quero agradecer por essa partilha e vou convidar a Trícia agora para trazer a percepção dela para esse final aqui de palestra. E vocês que estão aí no presencial, se preparem daqui a pouco. É isso aí. Então, já tenho aqui as anotaçõezinhas, né? A Cá já deu a dica aqui, né? Dever de casa. A gente já vai terminar aqui e já é para todos nós que estamos aqui participando, para aqueles que vão assistir depois, estejam no nosso grupo do projeto ou não, né? A gente já pega esse dever de casa. É muito interessante, sim. Essas nossos encontros sempre me surpreendem, porque muitas vezes a gente vai conversando, né, Cá, em busca de um tema, sobre o que a gente pode discutir, vamos tentar falar nesse mês alguma coisa que está mexendo com a gente, né, de alguma forma, e sempre que procuro trazer algum tema, eu procuro ter algum entendimento sobre ele também, né, porque acho que não é uma coisa que devo colocar só assim, sob a responsabilidade da Cá, para ela trazer todo o conhecimento, mas ela sempre surpreende. Então, por mais que a gente chegue, não, a gente já sabe o temazinho que vamos abordar aqui, então, cada um tem um olhar sobre a mesma coisa, né?
a gente tem uma situação, um objeto, cada um no seu lugar, olhando aquilo ali do seu ponto, a gente enxerga uma faceta diferente. Então, sempre que a gente traz um tema aqui para conversar, a Cá sempre me surpreende, porque traz um outro olhar, traz um olhar diferente para além daquilo que eu, a princípio, sempre pensei, né? Então, é bacana a gente trazer essa conversa, especialmente a conversa que rola depois, né? Aos que não participam, aos que participam do nosso grupo, a gente está propondo, se eu não posso assistir ou não assistir, participei ou não participei, a gente continua essa conversa lá no nosso WhatsApp. Mas quem assistiu aleatoriamente, encontrou isso no YouTube, vamos conversando lá também, deixa comentário, porque é sempre bom, sempre que alguém colocar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, vai jogar uma luz diferente, vai ficar uma imagem diferente, a gente vai ter um aprendizado diferente, né? Então, quanto aprendizado que a gente consegue tirar desses nossos encontros, dessas nossas partilhas, desse nosso aprendizado. E fica aqui, né, o convite a quem ainda não conhece, vir conhecer mais de perto o projeto, vir participar das nossas rodas de conversa, né, vir fazer parte do nosso grupo, do projeto e tudo. E para aqueles que já fazem parte, para que a gente leve essas conversas para o nosso grupo, e a gente leva essas discussões adiante. E, eventualmente, né, a gente já é uma rede, a gente já chega aqui, cada vez que chega, já estamos identificando alguns rostinhos, aqueles que estão mais presentes, né, aquelas pessoas novas que vêm chegando, que vão trazendo uma luz nova, uma cor nova para essas nossas conversas, né? Então, mais uma vez, o agradecimento a cada um que vem trazer aqui o seu tijolinho, colocar a sua experiência, a sua vivência, né, acrescentar um pouquinho na vida de cada um de nós, e a felicidade, falar da felicidade de estar podendo estar vivendo esse momento agora e compartilhando tudo isso com todos que estão fazendo parte desse nosso projeto. Gratidão a todos que participam aqui online, que participam no grupo, aqueles que virão aqui a nos assistir no YouTube, e estamos aqui, o Instituto Saúde Única, o Instituto Jarita Vijaya, com os corações abertos para receber a todos e para acolher e para nos atender mutuamente, né? Conversando e nos entendendo mutuamente. Gratidão a todos e até uma próxima conversa.